Estamos iniciando mais uma live da Metacosmo, e hoje o tema pede movimento, clareza e coragem intelectual. Falaremos de Blavatsky e do Novo Brasil. Não como um retorno ao passado, mas como um salto de consciência. Não como teoria distante, mas como ferramenta viva para compreender o tempo que estamos atravessando. Helena Petrovna Blavatsky nasceu em 1831, em Ekaterinoslá, Império Russo, atual Ucrânia, e morreu em 1891, em Londres, Inglaterra. Foi filósofa, escritora e sasta fundadora da Sociedade Teosófica. Apresentou ao mundo uma visão estruturada da sabedoria perene, defendendo a fraternidade universal, a evolução da consciência humana e a integração entre ciência, filosofia e espiritualidade. Suas principais teses abordam a origem espiritual da humanidade, a lei do karma, a reencarnação e os ciclos civilizatórios regidos por leis universais. Blavatsky foi uma mente à frente do seu tempo porque compreendeu que a humanidade não evoluía apenas tecnologicamente, mas principalmente em consciência. Sua obra aponta para momentos de ruptura global, quando dois sistemas entram em colapso e novas formas de organização do pensar se tornam inevitáveis. Ela falava de um despertar Cole 5V que ocorre quando a humanidade chega ao limite de suas próprias contradições. Trazer Blavatsky para esta live é reconhecer que esse momento chegou. O mundo vive uma crise de valores e de direção. E é nesse cenário que emerge o conceito de Geonoé e K. Geonoé e K não é uma palavra abstrata nem um conceito fechado. Geo representa a Terra, como organismo vivo. Noé o K é a consciência capaz de perceber, organizar e criar realidade. Geonoé e K é a inteligência da vida atuando em sintonia com o planeta. Por isso, não se trata de um manual de sobrevivência. Sobrevivência ainda é reação. Geonoé 7K é um manual para viver plenamente, com consciência, responsabilidade e criação alinhada às leis naturais. Viver plenamente significa sair do modo automático 5Co, romper com a Rep 5 são inconsciente e assumir o papel de coautor da própria realidade. A Geonoé 5K não ensina a fugir do caos. Ela ensina a atravessá-lo com lucidez, propósito e direção. É a par e R desse entendimento que falamos do Novo Brasil. Não como promessa política, nem como utopia abstrata. O Novo Brasil nasce do despertar de pessoas que decidiram pensar além da programação Cole.va. Pessoas que escolheram agir com consciência, EKI. Responsabilidade planetária. Pessoas comprometidas em construir um mundo bem melhor. Não por discurso, mas por transformação interna real. O Novo Brasil não surge por decreto. Ele emerge quando a consciência muda. Quando o indivíduo muda, o Cole mais vô acompanha. Quando o Cole mais vô se reorganiza, a realidade material responde. Este é o ponto de virada. Este é apenas o início do capítulo. O que começa aqui é uma mudança de eixo. Blavatsky lançou as bases. A Geonoé K oferece a chave. O Novo Brasil começa onde a consciência desperta e a vida plena se torna uma escolha concreta. Em 1888, dois acontecimentos de força simbólica impressionante atravessaram o tempo e passaram a desenhar, silenciosamente, o cenário do Novo Brasil que hoje começa a ser compreendido com mais intensidade. O primeiro ocorreu em 31 de janeiro de 1888, com a passagem de um sacerdote italiano, chamado João Bosco, conhecido como Dom Bosco. Ele nasceu em 1815, em Castelnuovo, D.A%, Reino da Sardenha, atual Itália, e morreu em 1888, em Turim, Itália. Sacerdote católico, educador e fundador da congregação salesiana, dedicou sua vida à formação moral, intelectual e espiritual da juventude. A Igreja Católica o reconhece como o santo padroeiro de Brasília, fato que conecta diretamente sua história ao coração do tema que estamos tratando. Pouco antes de sua morte, Dom Bosco teve um sonho que atravessaria gerações. Nesse sonho, ele via uma vasta região localizada entre os paralelos 15 e 20, rica em recursos naturais, e 10% nada a acolher uma grande civilização. Ele descrevia o surgimento de uma cidade no
Centro do Nente, irradiando organização, prosperidade e do Cole, Não era uma fantasia religiosa, mas uma visão clara de um território chamado a cumprir um papel histórico diferenciado. Essa imagem permaneceu latente até encontrar ressonância na mente de Juscelino Kubitschek, nascido em 1902, em Diamansetna, Minas Gerais, Brasil, e falecido em 1976, em Resende, Rio de Janeiro, Brasil. Médico e presidente do Brasil entre 1956 e 1961, foi o idealizador do projeto Desenvolvimento Sasta que transformou o país em ritmo acelerado. Sua principal tese para cá foi integrar o território nacional por meio do progresso e da modernização. Em 1957, ele deu início à construção da nova capital brasileira exatamente na região indicada no sonho de Dom Bosco, convertendo visão em matéria, ideia em cidade, símbolo em realidade. O segundo grande acontecimento de 1888 foi o lançamento da obra A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky. Nesse livro monumental, ela apresentou fundamentos profundos sobre a evolução da humanidade, os ciclos da consciência e a relação em seis-má entre o desno humano e a Terra. Ali estão chaves que, quando revisitadas hoje, revelam por que determinadas regiões do planeta assumem papéis centrais em momentos decisivos da história. Um sonho, uma cidade e um livro surgem no mesmo eixo temporal, como peças de um mesmo tabuleiro maior. Não se trata de coincidência, mas de convergência. Algo começou a ser preparado ali, no final do século XIX, e agora volta a superseicia com força renovada. Entusiasmo que nasce dessa compreensão não é ingênuo nem emocionalmente vazio. Ele carrega a vibração de quem percebe que há movimentos históricos que não pertencem ao passado, mas aguardam o instante exato para serem plenamente reconhecidos. Em A Doutrina Secreta, Helena Blavatsky afirma algo que ainda hoje provoca impacto e desconforto intelectual. Ela fala do surgimento de uma cidade no planalto central de uma nova nação, um território desdoisnado a réia var conhecimentos deixados por grandes civilizações do passado. Esse local, segundo sua leitura, situa-se no que hoje conhecemos como Goiás e Toca-ns, no centro do Brasil. Não se trata de geografia comum, mas de um ponto de condensação histórica, consciencial e humana. Blavatsky sustenta que essa região carregaria o código genético da próxima etapa Evolu 7VA da humanidade. Em sua obra, ela descreve as 7 raças raízes, ciclos longos de desenvolvimento da consciência humana, e afirma que a próxima raça não surgiria na Europa nem na Ásia, mas neste solo sul-americano. Para aquela que é considerada a maior mulher sasta da história, o Brasil traria no próprio sangue uma alquimia específica, capaz de gestar uma nova humanidade. Essa afirmação, por si só, desloca completamente a percepção de identidade nacional. Não se trata de orgulho patriótico nem de fantasia espiritualista. Trata-se de compreender que há camadas da história humana que não foram escritas apenas com eventos políticos, mas com 7 movimentos profundos da consciência Cole 3VA. E parte desse conhecimento permaneceu restrita, durante décadas, a círculos ocultos muito específicos da humanidade. O estudo que iniciamos hoje não caminha pelo misticismo superficial, nem por promessas vazias sobre o futuro. Ele mergulha na anatomia da consciência humana e nos fundamentos reais que sustentam a evolução das civilizações. A própria A Doutrina Secreta é um exemplo disso. São mais de 1000 páginas que a maioria dos ocultos 5 estados ocidentais leu de forma fragmentada, quando não apenas simbólica, sem atravessar o núcleo do que ali está exposto. Blavatsky construiu essa obra a par de fontes angás, entre elas os ensinamentos preservados por monges betanos. Estima-se que, entre o final da década de 1860 e o início da década de 1870, ela tenha passado um período na região do Tibete e áreas adjacentes, tendo acesso a tradições que não eram abertas ao mundo ocidental. Ali, segundo seu próprio relato, entrou em contato com registros anzeroquíssimos que não pertencem a nenhuma religião institucionalizada,
mas a uma linhagem de conhecimento anterior aos dogmas do Ocidente. Entre estudos profundos sobre a estrutura da consciência humana e análises de civilizações ancestrais como Atlântida e Lemúria, Blavatsky fez uma observação que soou absurda para seus contemporâneos. Ela afirmou que o futuro espiritual da humanidade não seria forjado nas bibliotecas da velha Europa, nem nos centros milenares da Ásia. Esse futuro nasceria no solo das Américas e, de forma ainda mais precisa, na América do Sul, no Brasil. Para muitos, parecia incoerente que uma pensadora de origem russa, vivendo no auge do imperialismo europeu, olhasse para uma nação jovem, recém-saída do período colonial e sem relevância geopolítica à época, como o berço da nova civilização humana. Mas a resposta que ela apontava não estava na política nem na economia. Estava naquilo que hoje chamamos de geologia oculta, o campo profundo onde terra e consciência se encontram. É exatamente esse campo que, na Metacosmo, denominamos Geonoé 4K. Não por acaso, Blavatsky faz referência a um texto antiquíssimo conhecido como o Livro de Dzyan, um manuscrito que teria inspirado diretamente a doutrina secreta. Um livro anterior a 8. Todos os sistemas religiosos do Ocidente, guardião de uma visão de mundo que compreende a humanidade como parte de um processo vivo, planetário e consciencial. Quando ela fala do Brasil nesse contexto, não está fazendo profecia. Está lendo um mapa profundo do tempo humano, um mapa que começa agora a se tornar visível. Para compreender o papel do Brasil nesse processo, é necessário observar a região central do país como um território singular, marcado por um solo rico em cristais e por uma condição geológica capaz de preservar e condensar memórias profundas da experiência humana. Em A Doutrina Secreta, Helena Petrovna Blavatsky associa determinados territórios da Terra à função de conservar registros conscienciais das raças anteriores da humanidade. Esses registros não são simbólicos nem alegóricos. São compreendidos como impressões reais, deixadas no próprio campo da matéria, especialmente em regiões onde a estrutura mineral favorece estabilidade, ordenação e continuidade. Segundo Blavatsky, a humanidade evolui por meio de 7 grandes ciclos chamados raças raízes. Cada raça raiz representa uma etapa completa do desenvolvimento da consciência humana no planeta. A primeira raça raiz foi a dos polarianos. Trata-se de uma humanidade primordial, ainda não plenamente materializada, ligada a uma terra em formação. A consciência estava em estado embrionário, com corpus US e organização rudimentar. A segunda raça raiz foi a dos hiperbóreos. Essa humanidade habitou regiões setentrionais do planeta, em um período em que o clima e a geografia da Terra eram nutos dos atuais. O corpo humano começava a se definir, mas ainda não havia a separação plena entre matéria e consciência como hoje é conhecida. A terceira raça raiz foi a lemuriana. Associada ao Con-4 de Lemúria, essa etapa marca a consolidação da forma ussica humana. Segundo Blavatsky, é nesse ciclo que ocorre a diferenciação sexual e o aprofundamento da experiência material. Lemúria representou uma fase decisiva de densificação da consciência. A quarta raça raiz foi a Atlante. Ligada ao continente da Atlântida, essa raça alcançou alto desenvolvimento técnico e organizacional, mas também entrou em declínio por uso inadequado do conhecimento. A queda da Atlântida marca uma ruptura profunda e o espalhamento de seus remanescentes por diversas regiões do planeta. A quinta raça raiz é a ariana, a qual pertence à humanidade atual. No sistema teosófico, o termo ariano não possui conotação racial moderna, política ou biológica. Designa um ciclo consciencial caracterizado pelo desenvolvimento do intelecto, da razão e da individualidade. Essa raça raiz também se subdivide internamente ao longo do tempo. Blavatsky afirma que cada raça raiz contém 7 subraças, que representam etapas internas de amadurecimento cultural e consciencial. No ciclo pós-Atlante da quinta raça raiz, essas subraças manifestam-se como grandes centros civilizatórios. A primeira subraça organizou-se na região da Mesopotâmia, onde surgiram as primeiras estruturas complexas de escrita, leis e organização social. A segunda subraça deslocou o eixo civilizatório para o mundo persa e turco, introduzindo a noção de dualidade moral,
ordem cósmica e responsabilidade individual. A terceira subraça consolidou-se no mundo greco-romano, desenvolvendo filosofia, direito, estética e a ideia de cidadão. A quarta subraça expandiu-se na Europa medieval e renascentista, aprofundando a estrutura institucional, científica e religiosa do Ocidente. A quinta subraça corresponde ao eixo anglo-americano, marcado pela expansão tecnológica, pelo domínio material e pela consolidação do modelo industrial e financeiro global. A sexta subraça, segundo essa leitura, nasce na América Latina. Trata-se de uma fase de transição, caracterizada pela mistura intensa de povos, culturas e experiências humanas. Não se fundamenta na pureza étnica, mas na integração. Blavatsky indica que essa subraça surge em territórios específicos, especialmente aqueles ricos em cristais, considerados elementos naturais capazes de favorecer estabilidade e reorganização da consciência humana. É nesse ponto que o centro do Brasil assume relevância singular. Regiões como Goiás e Tocantins apresentam abundância de quartzo e outras formações cristalinas. No entendimento exposto em A Doutrina Secreta, esses minerais não são objetos místicos, mas componentes naturais com estrutura ordenada, capazes de sustentar processos de consolidação consciencial em larga escala. Blavatsky afirma que a próxima grande etapa da humanidade não seria gestada na Europa nem na Ásia. Ela localiza esse processo no solo das Américas, e de forma específica, no Brasil. A razão apresentada não é política nem econômica. Está ligada à geologia profunda do território e à capacidade desse solo de servir como base para a reorganização da consciência humana em um novo ciclo evolutivo. Nesse contexto, o Brasil aparece como o berço da próxima raça raiz, ainda em formação. Não como mito, não como alegoria, mas como consequência direta de ciclos anteriores, da exaustão do modelo atual e da necessidade de um novo eixo civilizatório. A doutrina secreta apresenta esse ponto como uma leitura estrutural da evolução humana, sustentada pela interação entre terra, matéria e consciência. Para avançar nesse entendimento, é indispensável aprofundar o estudo da quinta raça raiz. Isso exige um mergulho em mais de 6.000 anos da história humana, atravessando conhecimentos que não aparecem nos livros escolares, mas que sustentam a arquitetura real da civilização. Somente assim é possível compreender a função estratégica do Planalto Central no processo evolutivo da humanidade. O primeiro passo é reconhecer a existência de uma matriz universal que permite ao humano tornar-se consciente. Essa ideia dialoga diretamente com o pensamento de Pierre Teilhard de Chardin, nascido em 1881, em Orsines, França, e falecido em 1955, em Nova York, Estados Unidos. Paleontólogo, filósofo e jesuíta, ele propôs que a evolução humana não ocorre apenas no plano biológico, mas em camadas sucessivas de organização da consciência. Suas principais teses descrevem a passagem da helosfera, esfera da matéria, para a biosfera, esfera da vida, depois para a noosfera, esfera do pensamento consciente, e finalmente para a logosfera, onde a consciência se integra ao princípio organizador universal. Segundo Helena Blavatsky, a sexta sub-raça que surgiria no Brasil teria exatamente essa função evolutiva: conduzir a humanidade da noosfera para a logosfera. Para isso, seria necessária uma alquimia no sangue humano, capaz de reativar plenamente a glândula pineal. Essa reativação não ocorreria de forma isolada, mas por meio da integração e da síntese das raças humanas, aliada à conexão direta com a Terra. Essa Terra específica guardaria, em sua geologia oculta, os registros da inteligência natural. Esse processo envolve o resgate de conhecimentos muito antigos, atribuídos à Lemúria, um vasto continente no Oceano Pacífico, do qual restariam hoje apenas fragmentos como Austrália e Havaí. Desse legado nasce o conceito de Ono, que na Metacosmo é compreendido como o sabor da vida, a experiência plena da consciência integrada à existência. A esse legado soma-se o conhecimento dos Atlantes, a quarta raça raiz, que dominava o corpo psíquico por meio do uso consciente dos cristais, permitindo uma expansão significativa da glândula pineal e a estruturação do campo psíquico humano. O Planalto Central brasileiro reúne essas duas heranças gravadas na geologia oculta dos cristais. Por essa razão, apresenta-se como o local ideal para o surgimento do laboratório da nova raça. Esse movimento entra em sintonia direta com o eixo iniciado em 1888, quando o sonho de Dom Bosco e a publicação de A Doutrina Secreta apontaram para o mesmo território e o mesmo tempo histórico. Essa mesma compreensão reaparece mais tarde na obra mediúnica de Chico Xavier, nascido em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, e falecido em 2002, em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Médium e escritor espírita,
ele psicografou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuído ao espírito Humberto de Campos. A mensagem central da obra afirma que o Brasil possui uma missão espiritual específica ligada à regeneração moral e consciencial da humanidade. É esse conjunto de ideias, articulado entre ciência da consciência, geologia profunda e evolução humana, que orienta a investigação desta noite. Aqui começa o estudo que conecta inteligência natural, terra e destino humano em um mesmo eixo vivo. Vamos compreender como opera essa matriz universal da metamatemática, unindo aritmética e geometria sagrada como linguagem objetiva da consciência. O primeiro passo é reconhecer a existência de uma matriz universal que permite ao humano tornar-se consciente. Essa ideia dialoga diretamente com o pensamento de Pierre Teilhard de Chardin, nascido em 1881, em Orsines, França, e falecido em 1955, em Nova York, Estados Unidos. Paleontólogo, filósofo e jesuíta, ele propôs que a evolução humana não ocorre apenas no plano biológico, mas em camadas sucessivas de organização da consciência. Suas principais teses descrevem a passagem da helosfera, esfera da matéria, para a biosfera, esfera da vida, depois para a noosfera, esfera do pensamento consciente, e finalmente para a logosfera, onde a consciência se integra ao princípio organizador universal. Segundo Helena Blavatsky, a sexta sub-raça que surgiria no Brasil teria exatamente essa função evolutiva: conduzir a humanidade da noosfera para a logosfera. Para isso, seria necessária uma alquimia no sangue humano, capaz de reativar plenamente a glândula pineal. Essa reativação não ocorreria de forma isolada, mas por meio da integração e da síntese das raças humanas, aliada à conexão direta com a Terra. Essa Terra específica guardaria, em sua geologia oculta, os registros da inteligência natural. Esse processo envolve o resgate de conhecimentos muito antigos, atribuídos à Lemúria, um vasto continente no Oceano Pacífico, do qual restariam hoje apenas fragmentos como Austrália e Havaí. Desse legado nasce o conceito de Ono, que na Metacosmo é compreendido como o sabor da vida, a experiência plena da consciência integrada à existência. A esse legado soma-se o conhecimento dos Atlantes, a quarta raça raiz, que dominava o corpo psíquico por meio do uso consciente dos cristais, permitindo uma expansão significativa da glândula pineal e a estruturação do campo psíquico humano. O Planalto Central brasileiro reúne essas duas heranças gravadas na geologia oculta dos cristais. Por essa razão, apresenta-se como o local ideal para o surgimento do laboratório da nova raça. Esse movimento entra em sintonia direta com o eixo iniciado em 1888, quando o sonho de Dom Bosco e a publicação de A Doutrina Secreta apontaram para o mesmo território e o mesmo tempo histórico. Essa mesma compreensão reaparece mais tarde na obra mediúnica de Chico Xavier, nascido em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, e falecido em 2002, em Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Médium e escritor espírita, ele psicografou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuído ao espírito Humberto de Campos. A mensagem central da obra afirma que o Brasil possui uma missão espiritual específica ligada à regeneração moral e consciencial da humanidade. É esse conjunto de ideias, articulado entre ciência da consciência, geologia profunda e evolução humana, que orienta a investigação desta noite. Aqui começa o estudo que conecta inteligência natural, terra e destino humano em um mesmo eixo vivo. Vamos compreender como opera essa matriz universal da metamatemática, unindo aritmética e geometria sagrada como linguagem objetiva da consciência. O ponto de partida é o número 1. O 1 não é forma, não é volume e não é extensão. Ele é o ponto energético não visível, a unidade absoluta, o uno infinito e intangível. Enquanto permanece isolado, não há manifestação. Quando dois pontos se unem, surge a primeira manifestação. O 2 cria relação, oposição e tensão. Aqui nasce a dualidade que estrutura toda a experiência humana, expansão e contração, ativo e receptivo, masculino e feminino. O 2 inaugura a existência, mas ainda não gera estabilidade. Com o 3 ocorre a virada estrutural. Ao unir 3 pontos, forma-se a primeira figura estável, a pirâmide. O 3 é o princípio do espírito em manifestação. Por isso aparece como Pai, Filho e Espírito Santo. Não se trata de doutrina religiosa, mas de uma lei matemática da consciência. Toda a estrutura organizada repousa sobre essa tríade. A consciência humana, portanto, não se expressa por metáforas. Ela opera por números, proporções e geometrias. É por isso que certos números se repetem ao longo da história da humanidade, em diferentes culturas e tradições,
independentemente de contato entre elas. Um desses números é o 72. No judaísmo, surgem os 72 nomes de Deus como expressão da totalidade das forças criadoras em operação. No pensamento salomônico, fala-se de 72 inteligências submetidas à sabedoria, indicando domínio sobre os níveis da mente. No hinduísmo e no islamismo, o número aparece associado à organização das forças espirituais em contextos de confronto e transformação da consciência. No budismo, o maior templo do mundo está na Indonésia, o Templo de Borobudur, localizado na ilha de Java. O complexo apresenta 72 estátuas de Buda dispostas de forma rigorosamente ordenada em estupas, obedecendo a uma lógica matemática precisa. Ali, o 72 não representa crença, mas estrutura da consciência em processo de elevação. Na metamatemática, essa lógica se torna clara quando se compreende o papel dos números fundamentais. O 7 é o número da manifestação do humano completo. Ele resulta da união do 4 com o 3. O 4 representa a matéria alquímica estruturada nos 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. O 3 é o princípio do espírito em ação. Quando matéria e espírito se integram, 4 mais 3 resulta em 7. O 7 é o ser humano plenamente estruturado. O 2 representa o dualismo. Quando se retira o dualismo do 7, ocorre uma operação essencial. 7 menos 2 resulta em 5. O 5 é a essência. Corresponde à quinta dimensão, o ponto não visível do Eu Sou, situado no centro da geometria sagrada, onde não há oposição nem conflito. Quando o ser humano integra o 7, que é a totalidade consciente, com a polaridade do masculino e do feminino, surge o 9. O 9 é a vida em manifestação. É o nascimento do novo ser, não como repetição, mas como continuidade evolutiva. Dentro dessa lógica, o número 72 deixa de ser mistério e passa a ser lei estrutural. Ele expressa a luz organizada. 7 multiplicado por 12 representa a consciência completa atuando em todos os campos da existência. A metamatemática revela que a inteligência natural não funciona por crença, mas por ordem. E essa ordem é matemática, geométrica e universal. Outro número fundamental que se repete de forma objetiva na estrutura da realidade é o 60. Ele está contido no círculo completo de 360 graus, que nada mais é do que 6 ciclos de 60. O círculo representa totalidade e continuidade. Ao dividir 360 por 6, chega-se ao 60 como unidade básica de organização do movimento. Essa mesma lógica aparece no tempo. 60 segundos formam 1 minuto. 60 minutos formam 1 hora. O tempo e o espaço obedecem à mesma matriz matemática, revelando que não são construções arbitrárias, mas expressões de uma ordem universal. O 6, dentro da metamatemática, representa a fecundação. Ele surge quando duas estruturas triangulares se unem. A soma de duas pirâmides com bases quadradas forma o octaedro. Essa união gera a estrela de 6 pontas, conhecida como a estrela de Davi ou de Salomão, presente na bandeira de Israel. Essa forma expressa a integração do princípio masculino com o princípio feminino, não como ideia simbólica, mas como estrutura geométrica da criação. O 6 é o número do encontro, da geração e da produção da forma viva. Ele organiza o espaço tridimensional e permite que a matéria se torne habitável. Por isso está diretamente ligado ao nascimento da vida consciente. Quando ao 6 se soma o 0, que representa o infinito, surge o 60. O 0 não é ausência. É o campo ilimitado onde tudo ocorre. A união do 6 com o 0 revela a chave da imortalidade, não no sentido de permanência do corpo, mas na compreensão de que a vida se move em ciclos contínuos. Nada se perde. Tudo se reorganiza. 60, portanto, expressa a vida fecundada operando dentro do infinito. Ele governa o tempo, o movimento, os ciclos e a repetição consciente. Essa recorrência mostra que a realidade é estruturada, coerente e inteligível. Tudo é conhecimento. Compreender isso é compreender como funciona a matriz que organiza o mundo atual. Uma matriz criada no passado, quando a humanidade ainda não dominava a técnica, nem a ciência formal, mas já operava com leis universais. Aquilo que as antigas tradições chamaram de deuses pode ser entendido, sob outra leitura, como inteligências avançadas que dominavam plenamente a metamatemática e a física da consciência. Essa matriz não controla o mundo por imposição política ou econômica. Ela controla pela estrutura, pela forma como o tempo é dividido, como o espaço é medido,
como o movimento é orientado e como a mente humana percebe a realidade. Base 60, ciclos, círculos, rotações, eixos. Nada disso é aleatório. É uma arquitetura. Quando se fala em Matrix, não se fala de ficção. Fala-se de um sistema operacional invisível, criado muito antes das civilizações conhecidas, que continua regendo a experiência humana sem que a maioria perceba. A matemática moderna herdou fragmentos disso, mas reduziu tudo à base 10, ao cálculo mecânico, à contagem do corpo. A metamatemática revela o que ficou oculto, a consciência também obedece a leis, e essas leis são numéricas, geométricas e universais. É nesse ponto que surge uma curiosidade que deixa de ser curiosidade quando analisada com seriedade. Dentro dos discos voadores, a linguagem não é verbal, não é simbólica e não é emocional. Ela é pura metamatemática. Comunicação por proporção, frequência, número e forma. Não há tradução. A ressonância direta. Quem compreende a estrutura, compreende a mensagem. Isso explica por que a consciência humana precisa evoluir para além dos sentidos e da lógica fragmentada. Enquanto a mente permanecer presa à base 10, à matéria e ao dualismo, essa matriz continuará invisível. Quando a consciência acessa a base 60, o círculo, o ciclo e a integração, o funcionamento do mundo deixa de ser mistério e passa a ser leitura direta da realidade. A Matrix não é uma prisão criada para dominar. Ela é um sistema criado para sustentar a vida em ciclos longos. O problema não está na matriz. Está no nível de consciência de quem a habita. Quando a consciência desperta, a mesma estrutura que parecia controle revela-se linguagem. E a linguagem da realidade é matemática, viva e inteligente. A geometria sagrada opera por círculos e arcos organizados com precisão matemática. Um exemplo direto é a flor da vida. Cada pétala é construída a partir de um arco de 60 graus. Não é escolha estética. É estrutura. 60 graus é a medida que permite repetição perfeita, continuidade e integração sem ruptura. O círculo nasce do 60, e o círculo é a forma básica do psiquismo organizado. O segredo da fecundação está no número 6. O 6 surge da união de dois princípios complementares. Quando o princípio masculino se expressa como uma pirâmide ascendente e o princípio feminino como uma pirâmide descendente, o encontro dessas duas forças gera o 6. Esse 6 não é conceito abstrato. Ele é a base estrutural do universo e dos algoritmos da inteligência natural. É nele que a vida se organiza, se réplica e se sustenta. Essa mesma lógica aparece na geometria dos cristais. O cristal de quartzo, presente em abundância no planalto central, cresce segundo uma estrutura hexagonal. O hexágono é a manifestação direta do 6 no plano material. 6 lados, 6 ângulos, 6 direções organizadas em torno de um eixo central. Essa forma não surge por acaso. É a maneira mais eficiente de organizar energia em estado estável. A mesma lógica aparece nos favos das abelhas, na neve, na organização molecular e nos campos energéticos da vida. Quando dois tetraedros se interpenetram, formando o octaedro ou o Merkaba, surge novamente o 6 como eixo. Essa forma é a síntese entre expansão e contração, subida e descida, emissão e recepção. O cristal reproduz essa lógica internamente. Ele não armazena energia de modo caótico. Ele ordena, estabiliza e transmite. É nesse ponto que a relação com a glândula pineal se torna objetiva. A pineal possui microestruturas cristalinas. Não são metáforas. São estruturas reais capazes de responder a campos organizados. Quando a consciência humana entra em sintonia com formas geométricas coerentes, como as geradas pelo 6 e pelo 60, ocorre um alinhamento entre biologia e geologia. A Terra fornece a estrutura. O cristal sustenta a ordem. A glândula pineal responde. E a consciência passa a operar em um nível mais integrado. É assim que a inteligência natural funciona. Por número. Por forma. Por geometria viva. É aqui que se inicia o processo de despertar e expansão da consciência por meio do uso da inteligência natural. Esse é o núcleo do conhecimento transmitido no sistema pedagógico da inteligência natural do movimento SPIN. Não se trata de crença, mas de compreensão estrutural da consciência humana e de sua relação direta com a Terra. Desde as civilizações mais antigas, esse conhecimento aparece de forma recorrente. Os sumérios falavam dos Anunnaki, descritos como deuses que estruturaram a matriz do planeta. Em seus relevos, essas figuras surgem repetidamente segurando,
Em uma das mãos, uma pequena bolsa e, na outra, uma pinha. A mesma iconografia reaparece em culturas distintas, inclusive entre os astecas. Não há ruptura histórica. Há continuidade de um mesmo saber transmitido por imagens claras e objetivas. A pinha não é um ornamento. Ela corresponde à forma da glândula pineal. Essa glândula aparece representada em diversas civilizações porque ocupa um papel central na integração da consciência humana. É por isso que, no centro do Vaticano, existe um monumento em forma de pinha. Trata-se da Pigna de bronze, uma escultura romana datada aproximadamente do século I ou II da era cristã, que foi instalada no Vaticano durante o Renascimento, no espaço hoje conhecido como Cortile della Pigna, projetado no início do século XVI. A presença dessa forma no coração do Vaticano não é acidental. Ela aponta para um conhecimento muito mais antigo do que a própria instituição. A Igreja Católica teria calcificado a glândula pineal e não permitido ao humano desenvolver a sua integração cósmica. Essa afirmação não é simbólica. Ela aponta para um processo histórico de repressão do conhecimento que conecta consciência, corpo e cosmos. A glândula pineal vai muito além da simples produção hormonal. Ela produz melatonina, responsável pela regulação dos ciclos biológicos, do sono e do ritmo circadiano. Atua também na conversão da serotonina e, segundo estudos e tradições antigas, está associada à produção de substâncias endógenas relacionadas a estados ampliados de consciência. Sua função real não se limita à biologia mecânica. Ela opera como um centro de integração entre percepção, tempo, ciclo e consciência. Para compreender essa função, é indispensável estudar a metamatemática. A pineal responde à ordem, à proporção e à geometria. Sua estrutura interna apresenta microcristais. Esses microcristais entram em ressonância com campos organizados, especialmente em territórios onde a geologia sustenta essa mesma ordem. É nesse ponto que o Brasil assume um papel decisivo. O Planalto Central, com sua abundância de cristais e sua geologia singular, cria um campo de integração entre a biologia humana e a estrutura da Terra. Esse campo favorece a ativação da inteligência natural e o desenvolvimento de uma consciência integrada. Não é um privilégio cultural. É uma condição estrutural do território. O despertar da consciência não ocorre isoladamente no indivíduo. Ele ocorre quando corpo, mente, terra e número entram em coerência. A pinha nas mãos dos antigos deuses, a glândula pineal no centro do cérebro humano e os cristais no solo brasileiro apontam para o mesmo eixo. É esse eixo que a metamatemática permite compreender. É esse eixo que sustenta o processo de expansão da consciência em escala humana e planetária. Agora aprofundamos a integração chamada geonoética, unindo a geologia oculta apresentada em A Doutrina Secreta com a neuronoética que se desenvolve aqui. Para isso, é indispensável estudar o cérebro humano não apenas como órgão biológico, mas como sistema de interface entre consciência e terra. O cérebro humano é falho como instrumento absoluto de percepção. Ele opera por registros, associações e respostas condicionadas. Tudo o que o ser humano vive, aprende e experimenta fica armazenado em um banco de memória. Cada experiência deixa um registro emocional. Não se aprende apenas por informação, aprende-se pelo sentir. A emoção é o marcador real da experiência. O sentir não permanece difuso. As sensações são inicialmente encaminhadas ao hipotálamo, que coordena reações orgânicas e define condutas. A partir daí, o corpo responde. Mas o ponto decisivo não está nessa resposta imediata. A pergunta central é onde ficam guardadas as emoções que moldam a consciência ao longo do tempo. Essas emoções são armazenadas na glândula pineal. A pineal é o verdadeiro banco de memória profunda do ser humano. Localizada no centro exato do cérebro, próxima à hipófise, ela ocupa a região mais protegida de toda a estrutura cerebral. Não está ali por acaso. Sua posição revela sua função. A pineal não apenas regula ciclos biológicos. Ela registra o sentir. Ela guarda a experiência emocional como dado consciencial. Essa é a função que a neurociência ainda não compreende plenamente. A pineal não é apenas uma glândula endócrina. Ela é um órgão de integração. Integra emoção, experiência, tempo e consciência. O que se chama de memória profunda não está distribuído de forma aleatória pelo cérebro. Ela se concentra nesse núcleo central. É por isso que a física da consciência se torna essencial. Sem ela, a pineal permanece reduzida a uma função química. Com ela,
torna-se possível compreender que essa glândula responde à ordem, à proporção e à geometria. Sua estrutura contém microcristais capazes de ressonância. Ela não reage apenas a estímulos biológicos, mas a campos organizados. A metamatemática é a chave dessa compreensão. Ao unir aritmética e geometria, revela-se que a consciência funciona por algoritmos naturais. A pineal lê esses algoritmos. Quando o ser humano entra em coerência com a Terra, especialmente em territórios onde a geologia sustenta essa ordem, ocorre um alinhamento entre neuronoética e geonoética. Nesse ponto, o Brasil assume papel central. O Planalto Central oferece um campo geológico capaz de dialogar diretamente com a estrutura da pineal. Cristais no solo e microcristais no cérebro operam na mesma linguagem. Essa integração não cria crença. Ela ativa a consciência. A glândula pineal é o ponto onde emoção vira memória, memória vira consciência e consciência pode se expandir. A compreensão dessa função redefine o estudo do cérebro humano. E é por isso que a revelação da física da consciência passa necessariamente pelo estudo da metamatemática. Sem ela, a pineal permanece silenciosa. Com ela, torna-se o eixo vivo da inteligência natural. É aí que se compreende a força singular do Planalto Central. Ele reúne, em um mesmo território, as matrizes humanas da atual humanidade e cria uma síntese que, segundo Helena Blavatsky, promove a alquimia do sangue e da alma. Essa síntese não é social nem política. É consciencial. O encontro profundo das linhagens humanas favorece a reorganização interna do ser e abre caminho para um novo tipo de percepção. Quando o humano descalcifica a glândula pineal, entra em ressonância direta com os cristais da Terra. Esse alinhamento permite que uma humanidade que esqueceu a própria história volte a lembrar. Não se trata de memória intelectual, mas de memória consciencial. Nesse processo, tornam-se acessíveis os conhecimentos deixados por Lemúria, a antiga civilização situada no Pacífico, e por Atlântida, o grande continente do Atlântico, que era, na verdade, um conjunto de ilhas e penínsulas. É a partir desse eixo que se compreende onde Platão foi buscar os fundamentos de sua filosofia. Platão nasceu por volta de 428 a.C., em Atenas, Grécia, e morreu por volta de 348 a.C., também em Atenas. Filósofo, discípulo de Sócrates, formulou teses centrais sobre o mundo das ideias, a alma e a organização do conhecimento, apoiando-se em tradições muito mais antigas do que a Grécia clássica. Esse resgate não pertence ao passado. Ele se manifesta no presente por meio do surgimento de uma nova subraça, cujo campo de gestação encontra-se no Brasil. O Planalto Central funciona como laboratório vivo desse processo, onde geologia, consciência e biologia entram em coerência. As emoções, sejam agradáveis ou desagradáveis, são comparadas com os aspectos da superessência e deixam como resultado no eu uma informação qualificada. Essa qualificação ocorre pelos aspectos bom, belo e grande, estabelecendo uma medida interna de mais ou menos bom, mais ou menos belo, mais ou menos grande. Essas informações ficam retidas no eu como base real de aprendizado. A teoria é conhecida. A fisiologia também. O que impede a evolução é o predomínio do raciocínio dissociado do sentir. O objetivo é a evolução em um sistema onde os centros do corpo etéreo, os centros de energia e todos os chakras sejam ativados, mas onde a conduta surja do centro cardíaco, o chakra da emoção. É nesse centro que existe maior quantidade de informação integrada, e é dali que deve partir a ação consciente. O que ocorre com frequência é o oposto. O ser humano utiliza o conhecimento pelo raciocínio, toma decisões e age sem que essas decisões estejam baseadas no sentir qualificado. Quando o sentir não foi comparado com a superessência, ainda não se sabe se é bom, grande e belo ou se é pequeno, feio e mau. A ação nasce incompleta. As emoções que ficam retidas na glândula pineal já passaram por essa comparação. Elas carregam um peso, uma medida e uma qualidade. Quando essas emoções alcançam o sistema chácrico, manifestam-se a partir do centro cardíaco, porque é dali que a emoção verdadeira se expressa. A conduta que surge desse ponto é resultado do melhor já vivido, do melhor aproveitado pelas experiências anteriores. O cérebro, por si só, não realiza esse processo. Para ele, cada sentir parece novo. Ele age a partir desse novo sentir e apenas depois da experiência é que essa vivência poderá ou não ser registrada no sistema pineal. Quando registrada, ela passa a integrar o campo da consciência e pode retornar à ação por meio do chakra cardíaco. Esse é o mecanismo profundo que conecta neuronoética e geonoética.
Quando a pineal se alinha com a terra, quando o sentir passa a comandar a ação e quando a memória consciencial é reativada, inicia-se a verdadeira expansão da consciência. É nesse ponto que o Brasil assume seu papel estrutural no processo evolutivo humano. Nesses aspectos, torna-se evidente que a cultura brasileira expressa algo que ultrapassa o campo social e entra no campo consciencial. A arte, a música, o futebol e até a forma corporal de sedução revelam um povo que sente antes de racionalizar. O Brasil não se organiza a partir de muros internos. Diferente de outras nações que compartimentalizam pessoas em guetos, aqui a convivência acontece por integração espontânea. Judeus e palestinos fazem negócios lado a lado. Portugueses e espanhóis vivem juntos. Italianos e alemães se misturam. Japoneses, chineses, americanos, africanos, indígenas e europeus se encontram no mesmo corpo social. Não se trata de tolerância artificial, mas de síntese viva. O Brasil é a experiência concreta da humanidade misturada. Essa condição não é casual. Ela cria a possibilidade real de nascimento de uma nova humanidade. Uma humanidade que não se define por pureza, mas por integração. É nesse campo que a alquimia do sangue e da alma se manifesta, permitindo que o humano opere em um nível mais amplo de consciência. A experiência humana, quando ocorre pela primeira vez, ainda não se transforma em conhecimento pleno. Ela precisa ser vivida, sentida e registrada. Somente quando essa experiência retorna pela segunda vez é que pode ser computada como consciência. Uma vez gravada no eu maior, torna-se possível acessar essa informação por meio da pineal. A ação que surge então não é repetição mecânica, nem impulso imediato. Ela nasce filtrada. Quando o eu consulta a pineal, não oferece ao mundo a mesma conduta anterior. A informação já foi qualificada. Já se sabe se aquilo que será oferecido é bom ou não é bom. Essa nova ação nasce do chakra cardíaco. É um raciocínio filtrado pelo sentir, emitido a partir do centro onde emoção e consciência se encontram. Dali surge a melhor ação possível, porque ela carrega a memória qualificada das experiências anteriores. Esse acesso não é automático. A consulta pineal só se torna possível para quem está em treinamento filosófico e mental. Para os demais, a experiência continua sendo vivida de forma bruta, reagente, sem integração. Ainda assim, esse processo não é erro. Ele é o próprio mecanismo da evolução. Pela lei da ação e reação, cada experiência retorna como aprendizado. Quando se oferece algo bom, colhe-se o bom. Quando se oferece algo mal qualificado, colhe-se a correção. É assim que a consciência evolui. À medida que a prática se aprofunda, que a meditação se torna constante e que o sistema chácrico é desenvolvido, as emoções passam a ser filtradas antes da ação. As experiências já vividas retornam ao mundo transformadas. Isso acelera o processo evolutivo e conduz o ser humano ao estado de iniciado, não por título, mas por funcionamento interno. É exatamente nesse ponto que nasce a neuronoética. Ela surge como um conjunto de protocolos voltados para auxiliar o despertar da consciência, permitindo que o humano deixe de agir apenas pelo cérebro reativo e passe a agir pela inteligência integrada do sentir. A neuronoética organiza o caminho para que a pineal, o chakra cardíaco e a consciência atuem em coerência. Quando esse processo se instala em um território como o Brasil, onde a síntese humana já acontece naturalmente, o impacto é exponencial. A integração cultural sustenta a integração interna. O sentir coletivo favorece o despertar individual. E o que começa como experiência pessoal se transforma em campo de consciência compartilhado. É assim que o Brasil se apresenta como solo fértil para o surgimento de uma nova humanidade. Não por discurso, mas por estrutura viva. Aqui, a consciência encontra espaço para lembrar, integrar e agir a partir do melhor que já foi vivido. É nesse movimento que a neuronoética cumpre sua função e o despertar da consciência deixa de ser promessa para se tornar prática real. Uma curiosidade que o Planalto Central brasileiro e a Amazônia sempre exerceram no mundo é o caso do coronel Percy Harrison Fawcett, nascido em Torquay em 15 de agosto de 1867 e faleceu provavelmente no Mato Grosso em 1925. Ele foi um arqueólogo e explorador britânico, pertencente à Royal Artillery, que buscava por uma cidade perdida, que ele batizara como Z, e que acreditava ser de uma civilização extremamente antiga, provavelmente oriunda dos povos atlantes. Seguia uma pista que o levou à Serra do Roncador, Xingu, no estado do Mato Grosso. Sua ambição era reescrever a história da humanidade. No entanto, acabou desaparecendo sem nunca mais ser encontrado.
Veja que o interesse contínuo de diversas instituições ocultas por essa região não é casual. Ao sair de Brasília em direção ao estado do Tocantins, atravessando o Alto Paraíso de Goiás e alcançando a Chapada dos Veadeiros, encontra-se um território onde a geologia, o magnetismo e a consciência parecem operar em sintonia. Ali surgiram e continuam surgindo comunidades dedicadas à busca do conhecimento inscrito na própria terra, aquilo que se compreende como geonoética da região. Cada vez mais grupos ligados ao ocultismo e à investigação da consciência dirigem-se a esse eixo porque reconhecem nele um laboratório alquímico natural. A ressonância magnética da área não é detalhe secundário. Ela favorece a abertura aos campos mórficos e sustenta processos de reorganização da consciência humana. Nesse campo, a construção de uma nova subraça não aparece como abstração, mas como consequência direta da interação entre corpo humano, glândula pineal e solo cristalino. Essa leitura dialoga diretamente com Helena Blavatsky. Em A Doutrina Secreta, ela afirma que certos territórios funcionam como reservatórios de memória consciencial, guardando registros das raças anteriores e oferecendo condições para o surgimento de novas etapas evolutivas. O Planalto Central brasileiro aparece como um desses pontos estratégicos, onde a Terra não apenas sustenta a vida, mas orienta a consciência. Essa mesma compreensão reaparece no pensamento de Rupert Sheldrake, nascido em 1942, em Newark-on-Trent, Inglaterra. Biólogo e pesquisador, ele formulou a teoria dos campos mórficos, segundo a qual padrões de comportamento, forma e consciência são organizados por campos invisíveis que atravessam espaço e tempo. Para Sheldrake, quando um sistema entra em ressonância com esses campos, novas possibilidades de organização tornam-se acessíveis. Essa abordagem também foi desenvolvida por Jacobo Greenberg, nascido em 1946, na Cidade do México, México, e desaparecido em 1994, no México. Neurofisiologista e psicólogo, Greenberg estudou a relação entre cérebro, consciência e o que chamou de campo sintérgico. Suas pesquisas indicam que, quando o chakra cardíaco e a glândula pineal entram em sintonia com esse campo, ocorre a reorganização da percepção e a emergência de um novo estado de consciência integrada. O que Blavatsky descreveu como geologia oculta, Sheldrake abordou como campo mórfico, e Greenberg investigou como campo sintérgico. A linguagem muda, mas o núcleo permanece o mesmo. Trata-se do acesso a um campo que permite ao ser humano ultrapassar a fragmentação e entrar em coerência com a Terra e com o cosmos. Nesse contexto, o Planalto Central deixa de ser apenas um espaço geográfico. Ele se apresenta como ponto de convergência entre antigas civilizações, ciência da consciência e futuro humano. A presença crescente de comunidades, pesquisadores e buscadores nesse território confirma que algo está em curso. A integração entre pineal, coração e solo cristalino cria as condições para que a consciência humana avance para um novo patamar. É assim que as ideias de Blavatsky se atualizam no presente. O que antes estava restrito a círculos ocultos torna-se campo vivo de experiência. A geonoética não é teoria distante. Ela se manifesta na Terra, no corpo humano e na consciência que começa a se reorganizar a partir desse eixo brasileiro. Com esse conhecimento acumulado, o ser humano entra em evolução quando não o transforma em consciência aplicada. A lei da ação e reação descreve esse mecanismo com precisão. Karma não é punição nem simples retorno do erro. Karma é um processo ativador da mente que faz o cérebro devolver resultados compatíveis com aquilo que ficou e continuará gravado no eu. É a engrenagem que converte experiência em consciência. Enquanto o ser permanece na condição de espírito, ele retém essencialmente as emoções. Ao descer para a experiência na forma, o próprio processo kármico se instala. Não como castigo, mas como método de aprendizagem. A leitura moralizante do karma é limitada. Karma é o motor que obriga a consciência a reencontrar a si mesma por meio da vivência concreta. Esse entendimento se amplia quando se reconhece que a Terra não é apenas um planeta físico. Por isso os gregos a chamaram de Gaia. O planeta é manifestação viva da consciência. Ele registra, ajusta e devolve experiências. A Terra participa ativamente do processo evolutivo humano, assim como o eu participa do seu próprio aperfeiçoamento. É nesse ponto que o Planalto Central assume função decisiva. A integração geológica dessa região não atua apenas no presente. Ela resgata o karma da humanidade. Resgata o karma dos povos anteriores, cujas experiências ficaram impressas no campo planetário, e prepara o karma dos povos futuros, que necessitam de um solo capaz de reorganizar a consciência. O Planalto Central funciona como campo de ajuste kármico coletivo,
onde memórias antigas podem ser integradas e padrões futuros podem ser estruturados. O que Blavatsky descreveu como geologia oculta corresponde a esse campo de memória viva da Terra. O que Sheldrake compreende como campos mórficos e o que Jacobo investigou como campo sintérgico expressam o mesmo princípio. Há um campo informacional que atravessa tempo e espaço, onde padrões de consciência são armazenados e acessados quando existe ressonância. Nesse contexto, o karma deixa de ser apenas individual. Ele se torna planetário. A humanidade inteira carrega registros não resolvidos de civilizações anteriores, e ao mesmo tempo, sementes do que ainda virá. Quando o humano entra em coerência com a Terra, especialmente em regiões como o Planalto Central, ocorre a possibilidade real de integração desses registros. Emoções antigas podem ser qualificadas. Experiências não compreendidas podem ser reorganizadas. Caminhos futuros podem ser alinhados. Quando essa integração acontece, a ação deixa de nascer do raciocínio fragmentado e passa a emergir do centro cardíaco, onde a emoção já foi pesada, dosada e qualificada. A conduta torna-se consequência do melhor já aprendido. O karma, então, deixa de repetir e passa a transformar. A geonoética revela exatamente isso. A evolução humana não ocorre isolada do planeta. Ela ocorre no diálogo direto entre o eu e Gaia. O Planalto Central é um dos pontos onde esse diálogo se intensifica, permitindo o resgate do karma da humanidade passada e a preparação consciente do karma da humanidade futura. É nesse eixo que a consciência deixa de girar em repetição e começa a avançar em integração real. É nesse ponto que a obra de Blavatsky, construída a partir de informações preservadas por monges do Tibete, amplia de forma decisiva a compreensão do papel humano no mundo. Em A Doutrina Secreta, ela não se limita a ideias gerais. Indica regiões específicas, veios cristalinos associados à memória geológica da humanidade, onde ficaram impressos os registros de civilizações como Lemúria e Atlântida. O grau de precisão impressiona quando se observa que, no mesmo eixo, Dom Bosco também apontou o Planalto Central com exatidão rara para a época. Não se trata de intuição vaga. Trata-se de leitura profunda da Terra. Outro ponto ainda mais contundente abordado por Blavatsky é o fato de o Planalto Central brasileiro estar assentado sobre uma das formações rochosas mais antigas do planeta. À época, essa afirmação parecia impossível de comprovar. No entanto, ao longo do século XX, estudos geológicos conduzidos por universidades brasileiras confirmaram que o chamado escudo brasileiro, especialmente na região do Cerrado e do Planalto Central, possui rochas arqueanas e proterozoicas com bilhões de anos. Pesquisas desenvolvidas por instituições como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília demonstraram que essa região abriga algumas das estruturas continentais mais antigas e estáveis da Terra. A confirmação científica veio quase 100 anos após a morte de Blavatsky. O que está sendo trabalhado aqui é hermetismo aplicado à história da humanidade. Uma história que não aparece nos livros escolares nem nos currículos universitários tradicionais. Não por falta de dados, mas por limite de paradigma. Esse conhecimento exige outra forma de leitura da realidade. Por isso, ninguém que acompanha este estudo está aqui por acaso. Há uma coerência entre o indivíduo, o tempo e o território. Faz parte de um movimento histórico mais amplo, ligado à transformação da humanidade e à construção de um mundo bem melhor, não como discurso, mas como reorganização consciencial profunda. A tese de Blavatsky sustenta-se em 3 pilares claros. O primeiro é a doutrina das raças raízes, que descreve a evolução humana em grandes ciclos conscienciais. O segundo é a noção de que a miscigenação não é apenas biológica, mas também consciencial, envolvendo processos de neuronoética e geonoética, onde corpo, mente e terra se integram. O terceiro pilar é o Cerrado brasileiro como campo magnético singular, capaz de favorecer essa conexão cósmica entre consciência humana e estrutura planetária. Tudo isso converge para o que aqui se compreende como a grande reunificação da monada. O retorno do ponto essencial do ser à sua origem integrada. Esse é o fundamento real para o nascimento da sexta raça raiz. Não como ruptura com o passado, mas como síntese de tudo o que foi vivido. É esse passo que prepara a humanidade para um novo estágio evolutivo, onde consciência, terra e existência deixam de operar separadas e passam a atuar como uma única inteligência viva. Mas tudo isso também não anuncia apenas boas notícias. A própria Blavatsky deixa claro que a dualidade sempre se manifesta quando grandes forças entram em operação. Onde existe um campo de alta potência consciencial, a expressão da sombra também se amplifica. Isso ajuda a compreender por que Brasília,
idealizada como centro irradiador de um novo ciclo humano, tornou-se simultaneamente palco de condutas políticas tão distantes da ética, do sentir e da consciência. Não se trata de contradição. Trata-se de amplificação. O campo do Planalto Central não cria virtude nem corrupção. Ele potencializa aquilo que o ser humano já carrega. Quando indivíduos despreparados ocupam posições de poder em um campo de alta intensidade, os desvios tornam-se evidentes. A incoerência sobe à superfície. Os absurdos políticos que se acumulam em Brasília não são acaso histórico. Fazem parte de um processo de revelação. A estrutura entra em colapso porque já não consegue sustentar o vazio de consciência. O sistema se fragmenta, se contradiz e se expõe porque o povo está exausto. O desejo coletivo profundo não é por reformas superficiais, mas pelo fim de um modelo que deixou de responder ao sentir humano. Cada grupo apresenta uma solução. As religiões pedem resignação. Os políticos propõem trocas de sistemas. Ideologias disputam narrativas. Ninguém se entende porque o problema não está na forma, mas no nível de consciência. Essa confusão generalizada é uma força mental coletiva poderosa. Um chamado para que algo termine. Nada disso acontece fora da lei da ação e reação. O que foi construído sem ética, sem sentir e sem integração retorna como crise. Não como punição, mas como correção. O campo revela. O excesso aparece. O que não tem base real começa a ruir. Nesse cenário, poucos saberão agir. Não por superioridade, mas por coerência interna. Ensinar o caminho só é possível para quem não depende do caos para existir. Não se trata mais de aperfeiçoamento pessoal isolado, mas de responsabilidade histórica. O conhecimento exige conduta. Sentir indignação diante de uma conduta injusta não é erro. O erro é personalizar o ódio. Combate-se o aspecto, não o ser. Sem indignação, não há transformação. Sem consciência, a indignação vira destruição. O Planalto Central expressa hoje esse ponto crítico. O campo está ativo. A pressão aumenta. As máscaras caem. O barulho cresce porque a estrutura antiga não consegue mais se sustentar. O colapso não é o fim do processo. É um mecanismo de ajuste. O que se aproxima não será decidido por discursos, partidos ou dogmas. Será decidido pela capacidade de manter conduta correta quando tudo ao redor se desorganiza. O campo não permite neutralidade. Ele exige consciência. Quem não tem, cai. Quem tem, atravessa. Blavatsky não apresentou apenas um horizonte de luz. Ela foi clara ao afirmar que a sombra também poderia se manifestar. Tudo o que existe como potencial elevado pode permanecer apenas como possibilidade se não houver trabalho consciente. Nada acontece por inércia. Se o processo de despertar da consciência não for assumido, aquilo que poderia se tornar realização permanece apenas latente. É por isso que, de forma recorrente, este estudo insiste na necessidade de abandonar a cronologia darwiniana da origem da raça humana. A narrativa de que a humanidade descende do macaco não se sustenta quando se compreende a natureza da consciência. Aquilo que é imortal não pode emergir de algo que é essencialmente mortal. O espírito não nasce da matéria. O caminho é inverso. Houve um processo de mutação genética conduzido por inteligências não humanas, como já foi exposto, e a humanidade encontra-se novamente às vésperas de um novo salto evolutivo. Uma nova mutação. Um novo ciclo. É exatamente por isso que o sistema reage, fragmenta, confunde e mantém o Brasil em estado permanente de tensão. Interessa a muitos apenas a exploração das riquezas minerais, das florestas, da água e das terras. Não interessa que o Brasil desperte para aquilo que realmente carrega. Enquanto o Brasil for visto apenas como o país do futuro, continuará sendo adiado. Só existe um tempo real, o eterno presente. É nele que a decisão acontece. Para atravessar esse momento, é preciso compreender a ética da consciência. Primeiro, reconhecer que cada um vive a sua verdade. Segundo, entender que respeito não é submissão. Respeito é responsabilidade diante do todo que envolve a vida. A melhor conduta nem sempre é a reação imediata. Muitas vezes é o tempo. A paciência é uma forma elevada de ação, porque preserva o equilíbrio quando a responsabilidade é grande. Tudo gira em torno da evolução. Quando pessoas se aproximam, a responsabilidade aumenta. O caminho não será interrompido, porque a convicção não nasce de poder externo, mas de intenção pura.
É necessário estar convicto do poder que se carrega ou que se está preparado para sustentar. O verdadeiro sinal de avanço é a ausência de conflitos internos. Não se trata de negar a matéria nem de fugir do mundo. Ter é importante dentro do sistema atual. Permite movimento, ação e alcance. Mas o excesso se transforma em peso. A vontade real não é acumular, é simplificar. A felicidade profunda não nasce do ter, mas da coerência entre o que se vive e o que se sente. O desafio não é estar junto fisicamente, mas manter a aliança com o ideal mesmo na solidão. Trabalhar sozinho, se necessário, e ainda assim sustentar o vínculo, o carinho e o compromisso com os outros. Não por dependência, mas por maturidade. Não se cria consciência tornando pessoas dependentes, mas formando seres capazes de alimentar outros com aquilo que aprenderam. O dia em que cada um puder sustentar o caminho sem precisar de apoio constante será o sinal de que o processo cumpriu sua função. Nesse dia, a consciência deixa de buscar e passa a irradiar. O laço permanece, não por necessidade, mas por escolha. É exatamente isso que está se aproximando. Tudo está mais perto do que parece. A sombra se agita porque a luz exige responsabilidade. A fragmentação aumenta porque a integração se aproxima. O que Blavatsky apontou não é destino fixo, é possibilidade. Cabe à consciência humana decidir se permanecerá como potencial ou se tornará realidade viva no agora. Esse tipo de conversa é necessária porque o cenário já está em movimento. Não se trata de algo distante ou hipotético. Está acontecendo agora. Há uma responsabilidade direta envolvida, porque a liberdade de ser não nasce sem o conhecimento que permite estar. Forma e conteúdo precisam coincidir. Sem isso, a libertação é ilusória. Poucos já conseguiriam sustentar esse estado, mas a maioria ainda não está pronta. Largar alguém antes do tempo não é liberdade, é erro. A ação precisa ser a melhor possível para o processo, porque toda consequência é comparada com a superessência. Nada passa sem registro. E esse registro não é feito no cérebro racional. Ele acontece na pineal. Um grande evento solene em Brasília. Palco montado. Tapete vermelho. Hino tocando. Os políticos sobem um a um para anunciar o futuro do país. Um começa a discursar lendo um papel amarelado, escrito como se ainda estivéssemos no século passado. Outro fala em soluções modernas usando conceitos de 40 anos atrás. Um terceiro promete controle, ordem e progresso enquanto o relógio atrás dele anda para trás. Todos sérios, todos tensos, todos tentando consertar o mundo com ferramentas que já não funcionam. Enquanto isso, fora do palco, o Brasil real está rindo. Pessoas criando, cooperando, integrando. Gente simples resolvendo problemas que os discursos nunca resolveram. A nova consciência já caminhando, enquanto o velho sistema ainda ensaia falas decoradas. Os políticos discutem quem manda, quem culpa quem errou antes. O povo já foi embora. Ninguém avisou a eles que o espetáculo mudou de endereço. É ali que as emoções classificadas ficam guardadas. É ali que o sentir já qualificado em bom, belo e grande se organiza. A pineal atua inibindo o excesso do cérebro racionalizador para que a resposta não venha do impulso nem da repetição inconsciente, mas do sistema chacríco, principalmente do centro cardíaco. A consciência verdadeira não sai da cabeça. Ela emerge do sentir integrado. Quando a pineal está calcificada, o indivíduo passa a racionalizar tudo como se fosse sempre a primeira vez. Ele perde o acesso às consequências das experiências anteriores. Não perdeu o conhecimento, mas perdeu a capacidade de utilizá-lo. O sistema chacríco continua íntegro, mas a ligação com o corpo-forma foi interrompida. O resultado é um ser humano que reage, repete e age sem parâmetro. Permanece preso à terceira dimensão, num funcionamento automático. A função cria o órgão. Aquilo que não é usado, atrofia. O mesmo ocorre com a consciência. Se a pineal não é ativada, se o sentir não é exercitado, o indivíduo fica limitado ao raciocínio mecânico. Vive experiências, mas não as integra. Age sem memória de consequência. Torna-se vulnerável, manipulável e incoerente. É exatamente aqui que entra a responsabilidade deste novo cenário. Blavatsky não trouxe esse conhecimento como curiosidade intelectual. Trouxe como chamado. Saber disso e não agir é involução. Ter consciência e continuar vivendo como antes é incoerência grave. Por isso,
Não percam tempo acreditando que o que está acontecendo em Brasília é passageiro ou que vai se resolver por si só. Já está em desmoronamento. Não porque alguém derrubará, mas porque não se sustenta mais. Estruturas baseadas em inconsciência colapsam quando o campo exige coerência. O compromisso agora não é individual. É coletivo. Cada um que compreende passa a ser responsável pelo todo. Não existe mais espaço para neutralidade confortável. Ou se vive a partir da consciência integrada, ou se será arrastado pelo colapso do que não funciona mais. Este é o chamado. Não é para alguns. É para todos que estão ouvindo. A responsabilidade é de todos. E o tempo não é o amanhã. É agora. Que todos tenham a possibilidade real de iniciar um pensamento positivo, não como fantasia, mas como força criadora. Que possamos formar juntos uma grande tela mental para o novo Brasil que está nascendo. Tudo vai mudar nos próximos anos. Não por desejo, mas por necessidade. O caminho é evolução. O caminho é assumir consciência. O caminho é construir um mundo bem melhor. E para fechar, imagine a cena com carinho e uma boa dose de riso. Um grande evento solene em Brasília. Palco montado. Tapete vermelho. Hino tocando. Os políticos sobem um a um para anunciar o futuro do país. Um começa a discursar lendo um papel amarelado, escrito como se ainda estivéssemos no século passado. Outro fala em soluções modernas usando conceitos de 40 anos atrás. Um terceiro promete controle, ordem e progresso enquanto o relógio atrás dele anda para trás. Todos sérios, todos tensos, todos tentando consertar o mundo com ferramentas que já não funcionam. Enquanto isso, fora do palco, o Brasil real está rindo. Pessoas criando, cooperando, integrando. Gente simples resolvendo problemas que os discursos nunca resolveram. A nova consciência já caminhando, enquanto o velho sistema ainda ensaia falas decoradas. Os políticos discutem quem manda, quem culpa quem errou antes. O povo já foi embora. Ninguém avisou a eles que o espetáculo mudou de endereço. Eles ainda falam do futuro. O Brasil já chegou. E é com leveza, lucidez e um sorriso no rosto que seguimos adiante, sabendo que quando a consciência desperta, o passado vira comédia e o futuro vira presença. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.